Fotógrafa profissional desde 1978, Mila Petrilho passou pelas áreas da fotografia de cena para cinema, de espetáculos de teatro e dança, fotojornalismo e muito mais. Ela já ganhou diversos prêmios e você vai conhecer um pouco do trabalho dessa artista, que fala também sobre o circuito cultural do DF. Toda a minha vida profissional aconteceu em Brasília. Em Brasília, sobre Brasília, a maior parte do tempo, e de Brasília indo para fora, voltando para Brasília. Brasília é a minha cidade. Meu pai fazia curta-metragem, eles produziram alguns filmes, coproduziram alguns filmes e tal. E a gente, eu e os meus irmãos, né, a gente costumava pegar a câmera 16mm, que às vezes estava lá dando sopa na estante de casa e a gente costumava eventualmente filmar sem autorização. O que acontece é que, de alguma maneira, todos nós tivemos muita familiaridade com a fotografia. Era impossível ver filme com meu pai, porque você estava sentado ligado na história do filme e ele estava falando de qual era o ângulo e não sei o que e tal. Minha família era uma família muito especial, assim, extremamente amorosa, extremamente sensível a tudo, né? Os meus pais costumavam chegar lá em casa e, de repente, as pessoas iam pedir comida, né, na porta de casa, e eles chegavam lá em casa e a casa estava cheia de pessoas. E, para mim, era muito, muito, muito difícil, quando criança, lidar com essa situação de ver pessoas sofrendo. Era um impacto forte para mim, eu não tinha um distanciamento disso. Lá em casa tinha assinatura de todas essas revistas, cuja coisa principal era fotografia, fatos e fotos, né, manchete, não sei o que e tal. Eu me lembro vendo as revistas e aí, de repente, chega as fotos na época, quando era criança, uma fome enorme na Biafra e na Nigéria, né? E eu vendo aquelas fotos e aquilo era impossível para mim. Eu me lembro que eu decorava onde é que estavam as fotos difíceis e eu fazia um montinho e passava de maneira que eu não tinha que ver aquilo. Eu sempre tive essa dificuldade de lidar com o sofrimento real, assim, das pessoas, né? Fui mãe muito cedo, fui mãe com 18 anos. Pensei, o que eu vou fazer profissionalmente, assim? E eu sabia desenhar e eu sabia fotografar. E apareceram oportunidades para eu fotografar. Para fazer still, que é fotografia de cena, de cinema. E eu fui na coragem, porque eu realmente não tinha ideia exatamente de como é que a coisa deveria ser. E acabou que deu certo, assim. E eu comecei, então, fazendo fotografia de cena. E depois eu passei para fazer reprodução de obra de arte. Comecei no jornalismo também muito cedo, comecei no fotojornalismo com 19 anos. Eu fui fotógrafa do Correio Brasiliense durante 6 anos e eu era fotógrafa do Caderno de Cultura e eu era a única fotógrafa de um caderno diário de 12 páginas. Foi um período extremamente rico porque eu tinha que fotografar tudo que acontecia na cidade, culturalmente falando. Então foi a oportunidade de viver com muita profundidade a vida cultural
da arte feita em Brasília, da arte que chegava em Brasília. Eu fotografava muito espetáculo com condições muito ruins de luz, né, de iluminação. E aí eu desenvolvi uma tecnologia muito rústica, assim, de como é que seria bom puxar, por exemplo, um negativo colorido, que era melhor do que puxar um slide. Algumas coisas que funcionavam direito para mim e que eu fui experimentando, mas assim, não cientificamente, né? Mas tudo assim, todas as coisas respondendo a necessidades. Eu fotografei durante muito tempo, preferencialmente, artes cênicas. Ao mesmo tempo, eu continuava trabalhando para os jornais, né, para as revistas e tal, sempre mais na área de comportamento, embora também em Brasília você não tem como não fazer política e tal. Eu fiz 2 exposições recentemente, uma do Cine Brasília e também no Museu da República. A exposição do Museu da República é um período de 15 anos das artes cênicas de Brasília. A exposição se chamava Ato e tem um livro também que se chama Ato. Eu trabalhei muito para as agências de cooperação internacional, né? O Unicef, a Unesco, o BID, o Banco Mundial. Eu fui convidada pelo Gilberto de Menstein e pela Âmbar de Barros, a mulher dele, que tinham criado uma agência de notícias dos direitos da infância, que era uma coisa ainda pequena. Eu fui convidada para fazer uma série de fotos para o projeto Axé, na Bahia, porque o projeto era uma coisa incrível, mas eles não tinham material para mostrar, né? E a Kodak, então, me patrocinou para fazer isso. Aquilo que acontecia ali era de uma potência tão grande que aquilo foi uma reviravolta brutal na minha vida. Você encontrava crianças que falavam assim, bom, se eu estiver vivo na semana que vem, aí não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então era uma absoluta falta de perspectiva e era um aqui e agora, mas não é o aqui e agora da meditação, é o aqui e agora porque daqui a pouco eu posso não estar mais vivo. Então todo o trabalho do Axé era um trabalho de toda uma tentativa de transformar essas crianças e esses adolescentes em seres desejantes novamente. Quando você mostra que as coisas são possíveis, você tem vontade de fazer igual, né? É extremamente inspirador. Um pedaço grande do meu trabalho também tem um cunho social muito forte. Ele é mais focado nas possibilidades de solução, porque é aí que eu dou conta e é aí que eu posso me conectar de maneira mais feliz com as coisas. Fotografia, para mim, é isso. Ela acontece numa velocidade muito rápida, mas assim, você só consegue executar uma fotografia legal quando você está 100% prestando atenção, senão você perde. Você tem que estar inteiro prestando atenção em todo o campo, em tudo que acontece no campo de visão. Você tem que estar pulsando junto com o objeto fotografado para poder responder no momento certo, né? A fotografia me impacta ainda mais do que uma imagem em movimento, porque ela, de alguma maneira, ela condensa o momento.
Eu acho que eu fotografo com o coração, honestamente. Primeiro eu fotografo pessoas, né? Assim, eu sinto uma conexão com as pessoas. Numa situação de espetáculo, por exemplo, é como se eu estivesse dançando, sabe? Eu vejo, por exemplo, uma foto que eu fiz há 20 anos de um balé e eu ouço a música daquele balé. Eu curto muito, muito mais ver qualquer coisa fotografando do que simplesmente vendo, sabe?